Bem-vinda, Sexaria! Um brinde! Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso primeiro episódio da Sexaria. Eu sou Cat, psicóloga e sexóloga, e estamos aqui num grupo de profissionais da área da saúde para falar um pouco sobre sexo, sexualidade, fetiches e afins com vocês. Querem se apresentar? Vamos lá. Eu sou Yara Cavalcante, psicóloga, sexóloga, atuo já há uns 25 anos nessa área e, em conjunto com as minhas parceiras tão queridas, fundamos a Sexaria. Eu sou Miúcha, ginecologista, trabalho com reprodução humana e também sou sexóloga. E vamos aqui conversarmos um pouquinho sobre esse tema que todo mundo gosta de falar, gosta de fazer, gosta de ouvir também as pessoas falarem. Então vamos lá. Eu sou a Ilza, sou fisioterapeuta, acupunturista e sexóloga também. E estou aqui para falar sobre sexo com todos vocês, com as minhas amigas, e contar o porquê que a gente resolveu fazer esse podcast. Bem, já que ela falou sobre isso, vamos contar então como foi que surgiu. Estávamos um dia num restaurante, batendo papo, falando sobre projetos de vida, e aí de repente alguém fala: vamos fazer um podcast? Vamos! E aí todo mundo super empolgada. Estávamos lá, ó, tomando nosso vinho, né? Nosso espumante, enfim, vamos fazer um podcast. Só que disso surgiu a ideia de estender um pouco a educação em sexualidade e trabalhar também com comércio de artigos eróticos. Então, a Sexaria, além de ser um podcast mais educativo da educação em sexualidade, também é uma marca que vende artigos eróticos. Mas a gente não está aqui para falar disso, pelo menos não nesse momento. A gente vai falar de artigos eróticos em algum momento. Mas hoje a gente quer contar um pouquinho para vocês como surgiu esse nome. Então, ainda neste mesmo bate-papo, falamos sobre várias ideias, né? Sexo, que tivesse a ver com sexo. E aí, o sufixo aria foi o... Quer falar, Mi? Tem a ver com lugar, com estabelecimento, com ação. E achamos que tem tudo a ver. O aria junto com o sexo, sexaria. Que gera movimento. Então, estamos aqui para movimentar a vida sexual de vocês. Um lugar de troca. Sim, de troca. Sem dúvida. De conversa, de risadas também. E também porque, de alguma forma, a gente foi pensando que muitas coisas, elas têm a ver com sexo. Muito do que se fala, do que se vive. O sexo é muito cultural. Então, a influência da nossa vida dentro da sexualidade, ela está muito ativa o tempo inteiro. Então, por que não falar desse sexo que se movimenta, dessa vida que se movimenta? Fala de relacionamentos, de comunicação dentro dos aspectos da sexualidade. Então, por isso estamos aqui hoje, amigas, unidas, falando sobre o que a gente gosta de falar e de fazer também. Bom, então falamos que Sexaria é um lugar de troca, de acolhimento, de diversão, um espaço multidisciplinar, como já falamos, cada uma aqui tem uma profissão, um espaço multidisciplinar criado especialmente para ressignificar o prazer em toda a sua essencialidade. Foi idealizado por nós, né? Já nos apresentamos, que somos sexólogas, que nós temos em comum, né? Além de amigas e de ter essa coisa do amor que nos uniu, nós também somos todas feministas, humanistas e sonhadoras. Então, hoje, a ideia é de falarmos sobre prazer. Que entendemos que é essencial falar de prazer, né? Querem falar alguma coisa sobre prazer? O que é prazer para vocês? Olha, prazer é tudo, né? E, ao mesmo tempo, é o alívio do desprazer. A gente sempre tem que... Eu, pelo menos, penso assim. O prazer, ele mostra pra gente... Ele pode ser sensorial, psicológico, né? Quando você realiza alguma coisa. Te dá uma sensação, te dá um prazer, te dá uma coisa boa de bem-estar, né? Prazer sexual. Tem várias maneiras da gente enxergar o prazer.
que está ligada à satisfação, Sim. né? Sim. É algo bem positivo para o nosso corpo, para a nossa mente, e que gera tanta satisfação e bem-estar. E o que dá prazer para vocês? São muitas coisas, né? Subjetivo. Eu acho que o prazer passa por muitos lugares, né? Até quando Uhum. você fala da questão da saúde mental, né? Que você falou um pouquinho da satisfação, que eu acho que tem também muita ligação com a saúde mental, em como nós nos representamos enquanto ser e o que nos é permitido dentro desse universo do prazer e o que não é. Porque algumas coisas passam por esse Uhum. universo, né? Passam pelo desejo, mas automaticamente elas são ali reprimidas por questões religiosas, culturais, sociais, principalmente no lugar da mulher. Uhum. Então, Muita crença e tabu também, né, muitas. Cat? Desde a infância vimos muitas coisas, né? Que não pode, que não deve. Exato, exato. E bem aquela representação, né? De que, olha, menina, você tem que se comportar, você tem que se sentir mais confortável, né? Nunca é no teu prazer, é confortável no sentido do que a sociedade espera de você, né? Então, sim, tem muitas coisas que me dão prazer. Muitas, né? Tem uma lista enorme. Mas também eu penso que se a gente falar um pouco sobre a sociedade hoje e o que está muito atrelado às condições do prazer, né? O prazer está muito imediato, está muito rápido. Então, muitas vezes as pessoas têm encontrado prazer no consumo imediato, na internet, em consumir conteúdos rápidos, que de alguma forma liberam hormônios no nosso cérebro, dão aquela sensação de bem-estar, mas isso se retroalimenta com cada vez mais consumirmos, né? E o prazer não é sobre consumir, o prazer é sobre sentir, é sobre estar, é sobre, de fato, a troca, o poder estar presente em algum lugar, né? Isso. E às vezes o prazer lá na frente, no momento atual, até um desprazer, né? Que a gente tem que fazer e tem que ir atrás e tem que sofrer um pouquinho, pensando um pouco, por exemplo, na atividade física, e depois o prazer vem. Sim. Ou até no momento, logo depois da atividade física, né? O prazer vem. E o sexo? Dá prazer? Que também é uma atividade física, hein? Na maior parte das pessoas, né? A gente tem que lembrar que nem todos são sexuais. Existem os assexuais também. Sim. Mas que E são que minoria. também- Que também tem prazer. E que também tem prazer, sim, né? sim. Mesmo quem pratica e quem não pratica sexo, né? Bem, tem um pedaço de uma história do nosso programa aqui que a gente conta uma história, né? E até pensando nesse dia no restaurante sobre a possibilidade de fazer um podcast, nós pensamos, a princípio, o primeiro nome seria Se Pode, Eu Conto. Por quê? Estávamos contando histórias pessoais e que essas histórias faziam sentido ali e a gente discutia e conversava e ria e chorava, enfim. Então, a gente decidiu trazer um pedaço desse programa para contar uma história sobre alguém, sobre algum lugar, sobre, enfim. E essa história, exato. E essa história, ela pode, de alguma forma, trazer uma representação autobiográfica, pode ser a minha história, a sua história. A gente não vai dar nomes, a gente não vai identificar. No nosso Instagram, @sex.aria, nós pedimos histórias, então a gente recebe essas histórias no nosso Instagram para contar aqui no programa para vocês. Então hoje a gente vai ouvir uma história que a Ilza trouxe para a gente, então lembrando que nunca pode ser uma história nossa, mas também pode ser, né? Pode ter um recorte autobiográfico, mas pode não ter. E pode ou não pode. Se Então, pode, eu conto. se pode, eu conto. Como se pode, eu conto. Então, vamos lá. E, na verdade, essa história, eu achei ela bem digna de contar, porque vai partir dela e desse nosso almoço que surgiu essa vontade de criar o podcast. Então, tá lá, vamos lá. Tudo começou numa viagem que eu fui fazer de férias. E É pessoal a história. É pessoal, é sua história. Gente, ela Já vai abrir a sabíamos, história. falamos que não iria, nós não vamos identificar, mas no meu caso eu acho que é super justo, porque a história é minha. E se pode, eu conto. E vai poder. Afinal, a sexaria surgiu daí, né? Eu acho que vale a pena. Então foi assim, foi uma viagem que eu fui fazer de férias e super gostosa. Eu acabei indo para onde eu fui, pessoal. Viajando. Eu fui viajar.
E aí, nessa viagem, com um grupo de mulheres, nós estávamos em 17 mulheres, viajando, curtindo, aproveitando. E aconteceram várias coisas. Eu vou logo já porque aconteceu, porque para a gente ganhar tempo, né? Eu estava no meu quarto de hotel, a gente acabou chegando de uma viagem de barco, estava super cansado, e depois a gente ia para uma balada. Então, todo mundo falou, olha, a gente se encontra daqui, sei lá, meia hora em tal lugar. Então, era muito corrido. De repente, bateu na porta do meu quarto alguém, eu não sabia quem era. Eu já estava no banho, estava entrando no chuveiro. E, quando eu abri a porta, era uma do pessoal que eu tinha conhecido nessa viagem. E aí ela entrou, e pela minha surpresa, ela entrou de baby doll. Eu até estranhei, porque nós íamos sair daqui a pouco, né? E aí eu falei, poxa, fica aí, super à vontade, eu estou tomando banho e tal. E ela ficou me esperando. Quando eu saí do banho, ela estava dormindo, porque eu acho que a viagem foi muito cansativa ali, o barco, né? E a gente bebeu. Tava perdido. Só que daí eu acordei e eu sou muito folgada, gente. Eu acho que eu nasci no dia da folga. Eu super gosto de tudo. E aí o meu cabelo estava molhado, ela se ofereceu para secar o meu cabelo. E eu falei, nossa, além de secar meu cabelo, já vou ser escovada? Gente, essa sou euzinha. Pode fazer uma mesmo. massagem no pé também, a Pode. inocente? E aí ela começou a secar meu cabelo e tal. E eu falei, gente, eu vou sair daqui super arrumada, escovada. Nesse inteirinho, ela perguntou se eu já tinha tido, se eu já tinha ficado com alguma mulher e tal. E me pegou de surpresa, de verdade, porque durante todo o trajeto que nós estávamos juntos no barco, eu falei que eu gostava de me relacionar com meninos. E aí ela foi assim, nossa, eu sei lá, de repente, se você... E aquilo me pegou, assim, de uma surpresa, porque eu não estava imaginando que eu ia ser abordada assim, né? Nisso, gente, meu celular começa a tocar, telefone começa a tocar, e aí era uma amiga que estava no outro andar, que ela estava com uma crise de pânico. E aí, na verdade, quem estava começando a ter pânico era eu, né? Porque fui muito pega de surpresa. E aí eu fui socorrer essa minha amiga que estava com crise de pânico, e aí falei, olha, não vai dar para a gente falar agora, eu vou ter que subir e vou socorrer minha amiga. E aí, quem acabou saindo de camisola, baby doll, sei lá, quem correndo no saguão do hotel fui eu, porque eu fui socorrer essa minha amiga. E aí cheguei no quarto para socorrê-la, ela estava realmente com pânico, e aí respira aqui e tal, consegui deixar minha amiga mais calma. E na minha surpresa, quando eu estou saindo do quarto, meu celular toca muito, 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 e era minha irmã. E aí eu não atendia, falei, ai não, gente, com muita emoção hoje, né? Aí na quinta vez que a minha irmã me liga, eu atendo. E aí foi uma notícia meio chata, super ruim para mim, me pegou de... Até foi um motivo que eu tive que voltar. Eu acabei perdendo meu irmão nesse dia, ele tinha acabado de infartar no dia do aniversário dele. Então eu tive assim mistos de emoções assim, né? Primeiro sendo abordada, que eu nunca tinha sido, e depois fui socorrer minha amiga, e aí volto com essa dor. E aí quando eu estou voltando para o quarto, ela está lá me esperando ainda. E aí eu fiquei muito mexida e voltei para o Brasil com esse misto de emoções, né? Como lidar com tanta coisa que a gente é pego de surpresa na vida, né? Então eu deixo aqui para vocês pensarem, ver como é que foi o impacto de tudo isso. Não rolou. Não era para rolar. Tanta coisa aconteceu. E eu queria compartilhar com vocês que foi daí que saiu um pouco da minha dor também, e daí que surgiu essa nossa história, esse Pode Eu Conto. E a gente está aberta aqui para ouvir histórias de vocês, quem tiver, de qualquer, né, demanda. Sim, e a gente pode discutir todas juntas aqui. E é isso. Obrigada por poder compartilhar com vocês. É interessante que a ideia, quando falamos sobre essa história, era justamente para falar das nossas dores, né? Uma história divertida, inusitada, mas que também envolvesse prazer, mas também envolvesse dor. Enfim, então o importante é que a gente consiga, dentro dessas histórias, captar aquilo que representa, né? E aí discutir em cima disso. Então a gente vai trazer conteúdos científicos, às vezes não, mas para discutir um pouco sobre essas histórias que fazem sentido aí para nós, e claro, para cada um vai dar um significado.
Obrigada Isso. pela sua história, uma história forte, né? Forte, De muitas sim. emoções Muitas no único emoções. dia, de dor, de sofrimento, mas ao mesmo tempo de surpresa, Sim. de indignação, De tudo. de tudo, Um né? misto de tudo, emoções. né? Um misto de Uhum. emoções, com certeza. E a né? importância da gente olhar para as emoções, né? O que Uhum. elas trazem, o que causam para a gente. Uhum. Eu acho interessante a gente poder falar de emoções. Com certeza, Né? com certeza. O que eu acho interessante na história que a Ilza trouxe é para contar um pouco mesmo da realidade que a gente vive, né? Que acontece comigo, com vocês, com nossos ouvintes e traz, né, de fato, várias situações inusitadas da vida real ali e que a gente não espera, né? Imprevistos, né? E que envolve tanto prazer, né, assim, o estímulo do corpo, o que está passando. Então, a cabeça, na verdade, ela fica ali a mil, né? E claro, né, assim, eu achei importante a Ilza ressaltar, né, que existe ali entre o prazer e a dor, como que a gente fica, né, Cat? Com relação quando a gente fala das emoções, quando a gente fala da gente, do nosso prazer, né? E o quanto que as emoções elas influenciam no nosso prazer, elas influenciam na dinâmica da nossa resposta, né? Seja ela sexual ou não. Eu fico pensando que foi tão inusitado, e aí pensando se hipoteticamente a Ilza resolvesse falar, vamos experimentar? Vamos ver o que rola, né? Se, claro, não tivesse acontecido toda essa tragédia, né? Até Sim. sinto muito, mais uma vez. Mas acho que é super importante que a gente está aqui, lógico, para falar sobre diversão, mas a gente sabe que no dia a dia tem Ah, mil é só coisas isso, rolando, né? Enfim, então É a vida como ela é. a vida né? como ela é, exato. E aí, se a gente for pensar, né? Então, hipoteticamente, não aconteceu nada que saía ali do teu controle. Deixa eu experimentar. Isso te tiraria desse lugar da heterossexualidade, né? É tão interessante, porque é uma pergunta que a Sim. gente recebe Uhum. muito enquanto Muito. profissional de saúde, né? Ah, mas se eu sou hétero, por que eu tive prazer por uma Sim. mulher? Ou Se e eu agora? sou- Sou o quê? Exato, e Como se agora? mudasse a orientação. Eu acho que não tiraria de você ser hétero. Não, porque é um momento, é um prazer, é uma vivência, Uhum. né? Que você pode ou não se permitir. Sim, sim. E você vivenciou uma coisa que eu achei interessante, de que ela usou o sensorial com você, né? Deixa eu pentear os seus Pentear o seu cabelos, cabelo. né? Ai, que Foi. delícia. E eu já Deitou na cama. Mesmo que naquele momento você não sentisse nenhuma atração física por ela, mas é a experiência mesmo, né? Que te pegou de surpresa, Sim, fui pega. né? Nesse caso. E que deve ter sido uma delícia, essa experiência de alguém escovando seu Ah, cabelo. que não era o seu cabeleireiro. Não, mas alguém ali Sim. disposto a te dar algo, né? Te dar uma demonstração de afeto, de carinho, Sim, uma sei abordagem lá. diferente. assim. Diferente, com certeza. E eu achando que né? eu ganhei uma escova. Mulheres, né, gente? As mulheres são assim, sabem chegar. É mulher. Esse universo. Enfim, então, se a gente for pensar, até voltando a essa pergunta da heterossexualidade, eu sempre gosto de afirmar que a nossa orientação sexual ela é autorreferida. Então, por exemplo, se a Ilza se considera heterossexual e se de repente nesse momento, eu dei um beijo, né? Que hoje em dia as pessoas falam, é bifestinha, porque só dá uns beijinhos numa festa, tal, mas é heterossexual. No fundo, eu acho que ninguém tem o direito de dizer sobre a orientação sexual do outro. Então, se eu me considero heterossexual, eu sou heterossexual, não importa com quem eu transo, quem eu pego, o que eu faço, como eu me relaciono por aí, né? Então, eu acho que é uma condição muito certeza. autorreferida. Total. Por outro lado, tem muitas pacientes que se declaram pansexuais ou bissexuais e nunca tiveram relação sexual no mesmo gênero. Sim. Então, mas tem o desejo, tem a atração. Então, toda a questão de como a pessoa encontros se também, define. e desencontros. Sim. E aí eu acho que entra uma questão também importante, que é a culpa. Né? O quanto que nessa história entram muitas questões que daí, volto a dizer, tudo é muito cultural. Então, a forma como a gente aprendeu, eu acho que a gente vem de uma geração em que isso tudo era muito mais
sei lá, acho que amarrado, né? Eu não sei uma palavra ideal, mas era muito mais. Eu não podia trazer o meu desejo e o meu prazer de uma forma transparente e clara. Né? Quanto mais eu tivesse controle sobre aquilo, melhor. Aí eu seria uma mulher bacana. Então, eu percebo que isso também entra no universo da culpa, de que será que eu posso mesmo exercer esse, sei lá, essa tentativa de prazer? Podia nem ser prazeroso. Mas podia Mas ser se muito, permitir, pelo né? menos. E o que né? pode e o que não pode? Exato. O que pode, o que não pode, é o que a gente entende que pode, que não pode. Sim. Né? Então, eu acho que é isso. E o que o outro aceita também. A questão Exato. do consentimento. Exato. Então, é isso. O que pode ou não depende muito daquilo que a gente entende como favorável para a gente. Realmente, aquilo vai nos dar prazer. Por exemplo, algumas pessoas me perguntam, mas e o pessoal que é sadomasoquista, né? Como que eles misturam prazer e dor? É o que eles gostam, Sim, né? sim. Isso dá prazer para eles. Então, isso tem que ser muito do que eu permito e de como é isso na negociação também com quem eu vou trocar. Né? Exato. Combinados. Combinado. Exato, exato. O combinado não sai caro. Às Sempre. vezes sai. Né? Às vezes sai. Às vezes Mas- sai. Aí muda o combinado. Eu costumo Muda o dizer combinado. que, às Mas vezes, muda na o maioria das vezes, né? A gente vai Não. fazendo Ou alguns o combinado al- não foi bom, não foi bem combinado. então, Né? Não, Pode você ser. combina Isso uma é coisa claro. e não é aquilo que você pensou. E não é aquilo que você pensou. Exato, Que né? você muda pode, o e que tá combinado. tudo bem de mudar na hora. Eu vejo, né? por exemplo, Sim, os casais que chegam Hum. no consultório que resolvem ter uma relação aberta. Então, fazem lá os combinados. Não, então é isso pode, aquilo não pode. Tá Elas são tudo muitos certo. combinados. A gente acha que é uma coisa... Exato. Sim. Só que Aberta, na hora mas que são você muitos vai na combinados. prática colocar aquilo ali, né? Então, ver, sei lá, a tua parceira beijando outro cara ou outra mulher, Uhum. enfim. Isso pode sair muito caro, Total. né? Sim. E aí é um momento da gente se olhar e falar, peraí, me senti mal com isso, vamos rever. Então, Por isso a sim, comunicação, às vezes né? sai. Exato. Exato. Mesmo combinando, a comunicação ela precisa estar ativa o tempo inteiro, né? Pra gente se sentir segura, pra gente se sentir também, né? Dentro dessa satisfação, né? Em conjunto Sim, ali. palavra-chave. Que é a coisa né? mais importante de um relacionamento qualquer. É a Uhum. Comunicação. Comunicação. Está acima da satisfação sexual. A gente está falando disso, mas está junto, pelo menos. Uhum. Sim, mas é a chave mesmo, né? Eu tenho aqui uma pergunta sobre qual é a diferença entre satisfação, prazer e orgasmo? Querem falar? Opa! Acho que satisfação tá relacionada às nossas expectativas, né? Assim, o que a gente tem de expectativa, o que Nossa história. se a gente vai ser atendido ou não, né? E o resultado disso como algo positivo, né? Sim, sim. Prazer, acho que sensação e emoção, podemos dizer, né? Uma sensação agradável que gera bem-estar, que gera conforto, O desprazer. que tira o desprazer Conforta. e que acaba sendo uma resposta positiva, né, para o nosso corpo e para nossa mente, né? Porque gera hormônios aí que trazem a gente, né, para felicidade, como a endorfina, como a dopamina, né? Dá um bem-estar, né? Uhum. Exato. E o orgasmo. Agora, o E o orgasmo. Esse! pega. Aquele que faz virar os olhinhos. Porque eu tenho esse prazer, essa sensação e não tenho orgasmo, não é? Então, às vezes, as pessoas têm relação sexual, têm uma troca sexual, sentem muita satisfação, sentem prazer, mas não têm a sensação do orgasmo. Né? Então, o orgasmo... É o máximo do prazer, né? Vamos falar o que é orgasmo. Uhum. É uma resposta fisiológica, né? Então, de um pico de prazer. Então, a gente tem a curva da resposta sexual, que vai o desejo, passa pela excitação, e aí temos um orgasmo, mais de um orgasmo. Então, isso vai se desenrolando com reações fisiológicas, que para a mulher ocorrem algumas contrações, que vêm do útero e da própria vagina. Tem várias outras respostas, alteração na condição cardiológica, né? Então, uma acelerada. Enfim, tem várias coisas. Tem mais alguma coisa que muda ali no perfil na hora do Acho que é orgasmo? isso mesmo. Contrações, principalmente. Uma perda momentânea de controle. De controle. E isso aí que pega nas mulheres controladoras. Exato. Uma contração muscular muito alta, né? Nessa hora. E depois uma moleza. E acho que assim, dessa Uma moleza sensação de também vem uma satisfação. sensação de satisfação Sim. pela liberação hormonal, que dá aquela sensação muito boa, que é
gozei, sabe aquela? Então, E que algumas Aquela. mulheres podem voltar de novo sim, a ter outro sim, orgasmo. Sim. Né? Que é- Que, aliás, é a nossa curva aqui, né? Da Exato, sexaria. exato, Que a Cat exato. explicou super bem. Uhum. Existe algum limite para concretizar o prazer? Acho que dá pra gente falar um pouquinho de fantasias aqui, né? Do que é imaginar transando com uma Sim. mulher e do que é transar de fato. Existe algum Hum. limite pra gente concretizar? E qual que é esse limite? A gente já falou de consentimento É. antes. Acho que é individual de cada um, Sim, né? o O limite você que limite vai dar. vai Acho que o dentro limite, dessa é. subjetividade, né? Isso. Dos indivíduos de aceitar ou não, né? E aí o consentimento, o diálogo, né? Acho que passa por esse, Acho que a decisão muito por esse, pessoal. crivo, por né? esse Eu caminho. acho que- Uhum. E as decisões podem ser mudadas, como a gente já falou também. Sim, sim. E que eu acho que muitas coisas da fantasia que dão essa impressão de que, nossa, isso vai ser muito prazeroso, isso vai ser muito legal. Na hora, a Nem é pessoa tanto. olha e Uhum. fala, Broxa. "Poxa, Não foi tão legal. não tá É, legal." Não era Não, isso, né? Não era isso. Não Porque era talvez depositou muita. Muita Mas expectativa. ok, talvez se não expectativa. experimentasse, não ia saber disso. Então, mas eu penso que é importante a gente reconhecer os nossos limites, ter uma Sim. autoconsciência corporal e autoconhecimento também para saber o que vai ficar só no plano da fantasia e o que da Sim. fantasia a gente vai levar um pouco mais para a realidade. Uhum. Porque eu acho que isso também passa por um lugar de prazer e às vezes na fantasia aquilo pode ser incrível, pode ser assim. É, exatamente, o Mas- êxtase, né? Exato. E aí quando Uhum. você traz para real, fala, Não é, Não é bem era assim. isso, não, Não é era bem isso, assim. não era isso. Isso quando a fantasia dá pra Ser ser realizada. realizada, né? Porque algumas são impossíveis. Bom, então a gente pode falar um pouquinho mais também sobre a necessidade de satisfazer o prazer do outro. Então, eu vejo que tem muitos casos que chegam no consultório um pouco com essa necessidade de que eu tenho vontade de ter relação sexual a Uhum. 3, eu tenho vontade de fazer troca de casal, eu tenho vontade de tal coisa. E aí a outra pessoa fala, mas isso Não para quero. mim é inegociável. Sim. Não, isso eu não quero. E qual que é esse limite também de concretizar um prazer através do prazer do outro, né? O que Eu vocês acho pensam que é sobre o que você isso? já falou, é o inegociável. O inegociável, para a pessoa que está falando, não tem como. Mas, de repente, a outra vai falar, isso a gente pode negociar. Pode ser assim, assado, ou posso começar a pensar sobre isso, começar a estudar a questão. E aí vai mudando de opinião ou não. Eu acho que só dá pra... É porque é muito subjetivo também, né? Porque, de repente, você para satisfazer o outro, que é importante, às vezes a gente quer também satisfazer, né? Uhum, Mas é trazer uma dor muito grande pra gente. Será que vale a pena? uhum. Eu né? acho que só Eu se tenho quiser casos em também. consultórios, pacientes que assim, tem muita vontade de ter sexo anal, mas a parceira não quer. E aí, fica como? Aí ela vai fazer também sem essa segurança? Mas tem o O inverso limite também, é o né? prazer dos dois. Eu acho que os dois têm que ter satisfação. Ou dois, três, Então, que a é todos envolvidos comunicação, mas naquele- é que às vezes a pessoa é naquele muito momento. importante pro parceiro e a parceria não quer. E fica uma lacuna mesmo, né? É complicado. Mas a gente também encontra pessoas que sentem prazer em proporcionar o Sim. prazer. Sim, né? sim. E aí meio que vai por água abaixo algumas Sim. coisas, né? Cadê essas Porque pessoas? literalmente a pessoa fica ali se sentindo plena porque ela deu prazer ali pra parceria dela. O prazer é dar prazer, Uhum. né? Mas é isso, ela tá tendo prazer. Sim. momento que Ela ela tá não tem tendo o prazer de prazer, dar o É prazer. Uhum. inegociável. Acho que o inegociável é É. quando não tem prazer. Eu acho que o inegociável é sempre quando esbarra no meu limite. Então, Isso. assim, Uhum. isso é o meu limite. Algumas coisas eu posso não reconhecer enquanto limite porque eu nunca experimentei. Exato. Sim. Então, talvez eu fico aberta para negociar, para pensar, para Pensar na tentar possibilidade. experimentar, Sim, né? Ou não, sim, ou sim. só pensar sobre. Mas o que é importante assim é o reconhecimento do limite, de até onde eu posso ir, também em função do prazer do outro, porque é isso. Às fundamental. vezes, ver que o outro sente prazer também pode ser prazeroso. Uhum. né? Uhum. E aí eu acho que pensando um pouco daí órgão genital mesmo, falando um pouco mais de órgão genital, só para a gente encerrar, né, que o nosso tempo já está acabando. Eu acho que é legal a gente falar sobre pessoas que têm pênis e pessoas que têm clitóris, só para finalizar aqui. Então, pensando do prazer aí fisiologicamente falando, tá? Então, a gente falou aqui de tudo que o prazer é muito subjetivo, mas fisiologicamente falando, a gente tem, né, nós mulheres aqui que temos vulva, clitóris, enfim. Nós temos Ou os quase... homens trans também. Então, os homens trans também, eu tô falando de Sim. nós aqui, mas pessoas que têm
vulva e clitóris em geral, né? Então, quantas terminações nervosas a gente tem no clitóris, Mi? Mais de 8 Mais de mil. 8 mil. Quase 10, né? Os Sim. estudos mais recentes mas- de quase 10. Sim. O pênis, né? Então, para as pessoas que têm pênis, o pênis tem 4.000 terminações nervosas em média. Então, é claro que se a gente for pensar em termos de prazer, o clitóris tá ali super bombando, né? Vascularizado. Num Um espaço menor, com mais super vascularizado. terminações nervosas. E que acho que se a gente está falando de autoconhecimento, é importante a gente falar de conhecer o seu corpo, de saber que o seu clitóris te dá prazer, saber que o seu pênis pode te dar prazer, mas saber que o corpo todo é um espaço de prazer, que a pele é um lugar que, assim, é um dos órgãos que mais promove prazer às pessoas. Então, É o nosso pensando- maior órgão sexual, né? O maior. Exato, Uhum. exato. E o mais importante ainda. Ainda É o é, cérebro. É o cérebro. Exato. É o segundo maior, então, a pele. Eu falo Tá que é o vendo que eu- maior e Aham. a pele. E o mais Aham. importante, o E o você cérebro. vê, né, Cérebro. Cat, como é que são crenças mesmo. Dado que Aham. ali você tem um prazer só no pênis e na vagina. Aham. Quando não, né? Sim. É muito sim. cultural, é muito da educação mesmo. É. Super É, importante aí dá a isso. importância do autoconhecimento, né? Exato, exato. O super quanto mais a importante. gente se conhece, mais a gente vai ter possibilidades de ter prazer de formas diferentes. Exato. Para finalizar, queremos trazer uma frase de um livro de uma filósofa francesa, Catherine Malabou, que chama O Prazer Censurado. Então, ela narra sobre o clitóris. Esse pequeno segredo entumecido que persiste, resiste, incomoda a consciência e fere o calcanhar. É um órgão, o único que serve apenas para o prazer. Logo, para nada. Então, pensar no prazer e falar sobre o prazer é sempre muito difícil, porque cai neste lugar, né? Numa sociedade tão produtiva e tão à espera de resultados, parar um tempinho que seja 5 minutos para simplesmente ter prazer fica num lugar de estranhamento, Uhum, né? uhum. Então, nós gostaríamos muito de agradecer a presença de vocês, a equipe técnica que está colaborando aqui com a gente, aos nossos ouvintes, em muito especial. Então, agradecer a participação aí de quem mandou história, de quem fez perguntas. Muito obrigada. E o o essencial é ter prazer. É!